Pessoal, vamos começar então, né? Acho que já deu um tempo aí. Eu vou fazer uma introdução. A gente está no hospital, tá? Então, pode ser que alguém entre. Boa noite, pessoal. Está todo mundo ouvindo bem hoje, Gustavo? A gente vai falar. Vocês estão me ouvindo bem? Depois a Adriana vai falar, ela vai testar o áudio dela. A gente escolheu fazer esse tema um pouquinho de última hora, agradecer aí o marketing da Vision, a Juliana está aí acompanhando, foi tudo de última hora, mas tem um porquê disso, né? A gente começou aí a sazonalidade da dengue um pouquinho antes daí do que era esperado, e a gente precisa estar, nós precisamos, obrigada, Gustavo, a gente precisa estar preparado para acolher e atender essa demanda, né? A gente precisa minimizar toda a possibilidade de falha assistencial. E a dengue, apesar de ser uma doença já tanto, que a gente já conhece há tanto tempo, os vírus estão ficando cada vez mais espertinhos e sempre a gente tem algo mais para aprender, algo mais para melhorar em relação à assistência dessa demanda. Então, a Adriana vai começar a aula, aí vamos deixar as dúvidas para o final, senão a gente interrompe e a gente acaba perdendo o espaço do tempo. Provavelmente a gente não vai conseguir falar tudo em uma única aula, a gente vai precisar dividir em outra aula. E o que eu queria falar para vocês é que a gente vai dividir a aula depois para a turma da retaguarda também, porque o fluxo vai ser dividido, né, dependendo do grupo do paciente. Então, a gente vai, agora, o que eu quero muito é que esteja muito assim, muito alicerçado em relação ao atendimento desse paciente da porta. Eu costumo falar que a gente pode até, a gente não precisa saber certo o diagnóstico, mas a conduta a gente não pode errar. A gente pode até ter dúvida do diagnóstico, né? Mas eu não posso errar a conduta. Então, quando que essa criança precisa entrar para observação, para fazer uma hidratação, e quando eu posso liberar essa criança para casa? Isso não pode, a gente não pode ter nessa situação, né? Então, a Adriana vai começar a aula e depois, no final, a gente abre para poder discutir. E daí, provavelmente, a gente vai ter mais uma outra aula só para discussão de caso clínico e para trazer para vocês 2 casos de Londres, que é para a gente discutir e fortalecer a equipe em relação ao conhecimento dessa demanda. Tá bom, pessoal? Boa aula aí para todos nós. Agradecer a Adriana, está aqui do meu ladinho. Obrigada, Adriana, por ter topado. Então, vamos lá. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Beleza. Assim, é um tema muito extenso, tem muita coisa. Eu fui estudar e cada hora aparecia coisa nova. E aí eu peguei tudo programa, esse que eu mandei nos grupos hoje. E quem tiver aqui da enfermagem, eu mandei para a Noêmia. A Noêmia vai mandar para o grupo da enfermagem também esse programa. E lá no final, quando eu for falar dos grupos A, B, C e D, a gente vai falar baseado nesse fluxograma. Então, nada mais é do que estar nesse fluxograma as coisas que eu vou falar agora. Me desculpa, porque eu estou no iPad, então eu tenho uma certa dificuldade de mostrar os slides e aparecer ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que vocês não vão conseguir me ver durante a exibição aí dos slides, tá bom? Mas aí a gente vai falando, é mais um bate-papo mesmo, porque eu acho que tem muita coisa. A dengue, ela mimetiza algumas doenças, e tem muita coisa assim, que a gente tem que pensar, mas a gente estando nesse período de endêmico, né, a gente tem que pensar sempre em endêmico. Então, vamos lá, gente. Vamos lá para a gente, que é meio extenso. Vamos começar, tá bom? Saiu? Falou? Isso eu estou compartilhando, cara. Não, né? Você pode vir aqui me ajudar? Aqui, ó. Compartilhar a tela. Ah, né?
Então, vamos lá. A dengue, ela é uma arbovirose causada por transmitido pela fêmea do Aedes aegypti, que é um mosquito, e ele é o hospedeiro, é a fêmea do Aedes aegypti. Ela é um vírus, ele é um vírus do gênero flavivírus, e nós temos 4 sorotipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Nós tivemos a primeira epidemia de dengue por volta de 1981, 1982, e ela vem se estendendo por todo o Brasil, e ela tem aumentado ano a ano por conta da urbanização, do crescimento desordenado da população e deficiência do saneamento básico que a gente tem aqui no Brasil, fatores climáticos, umidade, né? Então, tudo isso favorece a presença do vetor. O Brasil é o responsável pelo maior número de casos do mundo e o predomínio da doença se dá entre janeiro e junho. Eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia da dengue, só que ela é multifatorial, ela é bem complicada, porque depende muito do hospedeiro e do agente viral. Então, depende do paciente, depende se é a primeira infecção, depende se é a segunda infecção. Então, os pacientes que sofrem uma segunda infecção pela dengue, por um sorotipo, ele pega a dengue pelo segundo sorotipo, por exemplo, ele teve pelo tipo 2, aí ele pega o tipo 3, ou 4, ou 1, esses pacientes tendem a ser mais graves. Vê se melhora o som. Melhorou? Tá melhor? Então, a gente, quem passa por uma segunda, está sem alto? Não, está sem alto. Então, a segunda infecção por outro subtipo, por outro sorotipo da dengue, vai ser mais grave. Por quê? Porque eu tenho anticorpos, mas os meus anticorpos da primeira infecção não vão conseguir neutralizar aquele novo sorotipo. E isso vai piorar a situação, porque nós vamos ter liberação de mais citocinas, vai ter um aumento de permeabilidade vascular e extravasamento de plasma. Então, a dengue é uma sepse viral, ela é uma sepse viral, onde eu tenho aumento de permeabilidade capilar e extravasamento de líquido extracelular. Então, é uma doença que pode se agravar muito rapidamente. Né? Aí a gente tem a fase, as fases de quando você é picado pelo mosquito, o mosquito pica o paciente que está infectado. Esse vírus demora no mosquito 8 a 12 dias para se replicar, e aí esse mosquito infectado vai picar outra pessoa. No período de incubação, quando a pessoa é picada pelo mosquito, pode levar 4 a 7 dias para manifestar a doença. Né? Então, uma vez que foi picado pelo mosquito, depois de 4 a 7 dias, ele vai manifestar a doença. E aí a gente tem as fases da dengue. A dengue ela tem 3 fases, que é a fase febril, depois a gente tem a fase crítica e a gente tem a fase de recuperação. Eu vou tentar falar o mais rápido possível dessas fases, porque é meio longo. Né? Então, nós temos a fase febril, que a primeira manifestação pode ser febre, desde uma febre muito alta, ou uma febre aferida. A mãe fala, ó, teve febre tal dia, mas aí é importante que a mãe saiba que dia começou a febre, né? Então, uma febre geralmente alta de 39, 40 graus, início abrupto, é associada, ela tem que vir sempre associada a a dois ou mais sintomas ou sinais, como cefaleia, adinamia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, a criança fica
ela não quer se alimentar, ela não consegue se alimentar, pode evoluir com náuseas e vômitos também, e até diarreia. Mas não é uma diarreia tão volumosa, de muitas evacuações ao dia. Uma diarreia de 3 a 4 evacuações por dia, ou evacuação um pouco mais amolecida, né? No período febril ainda, a gente pode ter o exantema, que acontece em 50% dos casos, e esse exantema ele pode aparecer no final da febre, ou quando já está, a febre já está em resolução, ou quando a criança já não tem mais febre. Então, é um exantema maculopapular, que acomete face, tronco, membros superiores e inferiores, podendo pegar a palma da mão, planta dos pés, e a maioria desses pacientes evoluem com melhora do estado geral e retorno do apetite depois dessa fase. Porém, alguns pacientes, por isso que é importante a gente saber o dia da defervescência. O paciente começa a ter diminuição da febre, ou no dia que ele para de ter febre, você tem que ter atenção dobrada nesse paciente. Entre o terceiro e o sétimo dia da doença, que é o período da fase crítica, que é onde o paciente deixa de ter febre e ele pode evoluir com piora. Então, quais são os sinais de alarme de que a criança ou o paciente está evoluindo mal? Então, ele pode ter dor abdominal intensa, ou recites ou a palpação, é uma dor contínua, ele pode ter sangramento gastrointestinal, epistaxe, vômitos persistentes. Aí você pode encontrar no exame físico do seu paciente uma hepatomegalia, ou o fígado está rebaixado, hipotensão postural, lipotímia, sendo que os dois principais sinais de alarme é dor abdominal intensa e a letargia. Então, isso vai me mostrar que o paciente está evoluindo mal e eu tenho que pensar muito bem. E a evolução da dengue, ela, se você não intervir, ele evolui com choque. O paciente evolui com choque de função orgânica, hemorragia, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, na fase crítica da dengue, se você não intervir, como eu estava falando agora, o paciente evolui com choque. O que é o choque? É o extravasamento de fluidos para o extravascular pela liberação de citocinas. Você vai ter uma diminuição da pressão oncótica, aquele processo inflamatório vai desenvolver, vai promover a cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória com extravasamento de líquidos para o extra, você pode ter derrame pleural, ascite, derrames de membros inferiores, derrames capitários, derrame pericárdico. Esse paciente vai estar mal perfundido e ele pode evoluir também com distúrbios de coagulação por consumo mesmo dos produtos. Eu vou tentar colocar o fone para ver se melhora a. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, enquanto a Adriana está ali tá arrumando a falar só, tá bom? O seu tá bom, então, Roberta, mas da Adriana... Ela tá arrumando, ela vai arrumar agora o dela. Só para... Tá dando até eco aqui no meu. Só para a gente falar uma situação. Qual que é a grande preocupação que eles estão esperando aí? Eu falo que eles estão esperando um cenário de apocalipse, né? Por isso nós estamos antecipando com essa aula e capacitando as equipes. Por quê? Porque ano passado, quem viveu aqui a dengue sabe como que foi ano passado, que foi catastrófico, né? Foi difícil. Vocês estão me ouvindo? Porque caiu um outro aqui. Estão me ouvindo? Tá. Então, foi bem difícil o ano passado, foi bem catastrófico, né? A gente estava em Itaquera, a gente, né, dobramos, triplicamos a escala, mesmo assim a gente teve dificuldade em atender as demandas.
Por quê? Porque o sorotipo que está circulando, ele é de baixa circulação. E como o ano passado foi um ano endêmico, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de pacientes que já entraram dentro do grupo. Peraí, desculpa. Tá bom? A Adriana vai voltar agora e depois a gente tira, porque tem gente que está... Calma. Vê se fala no meu. Vamos voltar agora. Vê se você consegue. Vê se no meu. Eu vou tentar no meu. Vamos ver se sai o som. Adriana, vê se vai. Tá saindo o som. Melhorou. Tá, então, gente, enquanto a Adriana está voltando, que saiu da sala, que a internet está bem ruim aqui, vamos falar sobre uma situação. O que acontece? Quando a criança, os sinais de alarme que a gente tem, na verdade, né, uma criancinha de bebezinho, de um ano e meio, a gente já tem de porta, como é que a gente vai definir se essa criança tem ou não sinais de alarme? Que é dor abdominal, artralgia, dor retroorbital, às vezes a criança não sabe direcionar esses sinais. Então, o que é muito importante a gente observar? Os dois principais sinais clínicos de alarme: letargia e dor abdominal. E essa dor abdominal, muitas vezes, não é uma dor referida do paciente. É uma dor que, quando você vai examinar essa criança, você vai observar uma face de dor dela. Então, a gente acaba até um pouco subestimando a dor abdominal, né? E eu estava hoje conversando com a Adriana, em um estudo que tem da USP, que fala sobre os dois principais sinais de alarme de crianças grávidas, que foram esses dois. Não é a febre, é a letargia e a dor abdominal. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, para a gente poder encaminhar essa criança já para o grupo B. Nós trabalhamos numa rede privada, então a gente vai ter acesso ao hemograma, diferente de quem trabalha hoje no SUS, que muitas vezes não tem acesso ao hemograma. Então, se essa criança tem sinais clínicos indicativos de dengue, nós vamos solicitar o hemograma na porta. Ok, Adriana? Tá ouvindo agora? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Sim. Então, vamos lá. Eu estava falando do choque, que é uma das fases críticas da dengue, né? Então, esse paciente pode evoluir para choque, geralmente entre o quarto e o quinto dia, podendo ser se estendendo até o sétimo dia. E então, o paciente com sinal de um desses sinais de alarme tem que tomar o maior cuidado para que esse paciente não evolua para um choque. Bom, e aí a gente tem o período de extravasamento plasmático e do choque, ele pode levar de 24 a 48 horas, mas a gente sabe que se a gente não intervir nesse paciente imediatamente, em 12 a 24 horas, o paciente pode ir a óbito. Então, a gente tem que observar os parâmetros do choque, né? Então, é importante que a gente tenha sempre examinando o paciente com muito cuidado, sempre vendo o tempo de preenchimento capilar, nível de consciência do paciente, ver se as extremidades estão quentes, se estão normais, ou se estão frias, ou muito frias e úmidas, pálidas ou cianóticas, ver o pulso periférico normal, ou aquele pulso fraco, filiforme, frequência cardíaca acelerada, está com uma frequência cardíaca aumentada, está taquicárdico, ou estava taquicárdico, começou a ficar bradicárdico, esse paciente está evoluindo muito ruim, muito mal, a pressão arterial, e aqui a gente tem que ter uma dica de pressão arterial muito importante, que na pressão arterial o paciente vai começar a ficar hipotenso, só que a pressão arterial, na hipotensão da dengue, a pressão sistólica fica muito próxima da diastólica, então isso é um sinal também de gravidade, e a gente também tem que monitorar sempre a frequência respiratória, a turgência jugular, o aumento do fígado também significa congestão, então a gente tem que ficar de olho nesses sinais do paciente que está evoluindo mal, chocado, né?
artéria femoral também. E outra coisa importantíssima é a avaliação da diurese. Sempre tentar, na criança é mais fácil, a criança menor, a mãe sabe, olha, doutora, está sem fazer xixi desde quantas horas atrás, ou está fazendo xixi, o xixi está clarinho, ou o xixi está escuro, está fazendo pouco xixi, então isso é super importante para a gente saber também. E no caso do paciente que evolui com hemorragias graves, nem sempre a gente vai ter a plaquetopenia, porque ele pode evoluir com coagulopatia de consumo e a plaqueta não vai estar normal, mas também não vai estar tão baixa, e a criança pode ter uma hemorragia importante. Né? Então, por distúrbio de coagulação e o sangramento mais comum nos pacientes com dengue é o sangramento no trato gastrointestinal. Então, tem que tomar cuidado aos pacientes também que usam anticoagulantes, paciente que usa anticoagulante. Quando você suspeitar de dengue, já tem que suspender essa medicação também, tá? E, por fim, o que a gente não gostaria que acontecesse, esse paciente vai evoluir com disfunção orgânica. Então, é um paciente que já vai ter uma miocardite, esse paciente pode ter uma lesão renal aguda, tanto pela ação do vírus ali, quanto pela perfusão ruim renal, vai evoluir com hepatite. Então, uma das coisas que a gente tem que perceber que que a gente tem que ficar de olho no paciente com dengue são as enzimas hepáticas. Por quê? Um dos órgãos principais de disfunção é o fígado. Então, se você vê PJ e GP aumentado, já tem que ter muito cuidado. E já pede um coagulograma também, porque esse paciente pode estar evoluindo com disfunção e distúrbio de coagulação. Sistema nervoso central, esse paciente pode evoluir por hipóxia, convulsão, irritabilidade ou encefalite, meningite pelo próprio vírus também. E miocardite também por falência. Então, a gente tem, dentro das fases da dengue, agora deu uma geral no período de crítico, e agora nós temos também a fase de recuperação. Então, se o paciente conseguiu chegar na fase de recuperação, significa que você tratou o choque, se ele evoluiu para choque. Então, a fase de recuperação é uma onde você vai ter uma reabsorção gradual daquele conteúdo extravasado, uma melhora progressiva. O paciente já está evoluindo melhor, já tem boa diurese, e é nessa hora que você tem que tomar cuidado, porque você estava hidratando de uma maneira, às vezes, até um pouco agressiva, e o paciente já está com diurese boa, perfusão boa, e aí você tem que ter cuidado para você não hiperidratar esse paciente. Então, sempre auscultar pulmão, está crepitando, rebaixou o fígado, opa, estou hiperidratando, então tem raio-x de tórax, ver se ele está fazendo derrame pleural infiltrado. Então, alguns pacientes, nessa fase, eles podem evoluir com infecção secundária. Então, aquele paciente que já estava bem, já estava sem febre, de repente, lá para o quinto, sétimo dia, ele começa a fazer uma febre. Então, esse paciente, como ele tem uma imunidade, já está com a imunidade prejudicada por conta dos estragos todos que a dengue faz, ele pode evoluir com uma infecção secundária. Então, tem que tomar muito cuidado com esse paciente. E a gente tem que ter em mente que a dengue na criança tem as suas particularidades. Então, na criança, ela pode evoluir muito bem, ela pode pegar a dengue e ter uma evolução tranquila, pode ser assintomática, ou uma síndrome viralzinha febril, assim, nada muito importante, ou ela pode ter a febre, mais 2 sinais, dentre eles a dinamia, anorexia, sonolência, recusa da alimentação, não aceita líquidos, pode evoluir com vômito, diarreia, a dinamia, né? E se o paciente tem menos de 24 meses, pacientes menores de 2 anos, você tem que tomar muito cuidado, porque o diagnóstico diferencial da dengue em pacientes de 2 anos é febre sem sinais localizatórios. Claro, se ele está numa situação de endemia, de dengue, você tem que pensar em colocar ele no fluxograma da dengue, sim, mas você tem que pensar que esse bebê ele pode estar evoluindo com uma infecção
bacteriana, e aí você tem que fazer todo o rastreio infeccioso também nessa criança, tá? E o agravamento. Normalmente, diferente do que ocorre no adulto, a criança, ela evolui muito rapidamente para sinais com sinais de alarme, para o choque. Então, é uma criança que tem que estar sempre monitorada, todos os dias avaliada. Eu vou falar daqui a pouco como é que vai ser essa monitorização dos pacientes, né? E o diagnóstico diferencial da dengue. Então, assim, ele confunde muito. Então, você pode ter, uma síndrome febril numa criança, você pode confundir com zika, chikungunya. E aqui eu tenho um gráfico que depois eu posso mandar para todo mundo, que é um gráfico que tem o diferencial. Chikungunya tem mais artralgia, zika já é mais tranquilo, né, tem febre mais baixa, né? Então, pode o diagnóstico diferencial com as síndromes febris, doenças exantemáticas febris da criança, que pode ser mononucleose, aquelas torches, né? E também Kawasaki, também escarlatina, outras arboviroses. Crianças que evoluem com choque pode também fazer o diagnóstico diferencial com meningococcemia, septicemia, síndrome do choque tóxico, choque cardiogênico nas miocardites, né? Nas púrpuras, as meningites, e também na dor abdominal, porque essa criança que evolui com dor abdominal importante, você tem que fazer o diagnóstico diferencial com apendicite, abdômen agudo, colecistite, infecção urinária alta. E aqui aquele gráfico que tem a diferença de dengue, zika e chikungunya. Aqui depois eu posso mandar para todo mundo essas diferenças, mas o que é mais importante agora, a gente está estudando a dengue, que é o que a gente tem que focar nisso, que esse vai diferenciar. O paciente chegou no pronto-socorro, esse paciente, agora eu vou falar qual paciente vai para a retaguarda, qual paciente vai ficar no pronto-socorro, e talvez a gente tenha até, dependendo do cenário que a Roberta falou, a gente tenha que ter até um médico numa triagem, né? Então, tomara a Deus que não chegue nesse ponto, mas a gente tem que estar preparado. Então, aquele paciente que está com febre, você tem que fazer uma boa anamnese, você tem que pesquisar, tem febre, a febre referida ou a febre alta, o dia zero da febre, você tem que perguntar para a mãe que dia começou a febre, porque é importante para a gente saber quais são as fases que essa criança pode estar, né? Investigar os sinais de alarme, investigar se essa criança apresenta sangramento espontâneo ou provocado quando vai fazer a prova do laço, investigar alterações gastrointestinais, questionar a diurese de novo, falando do volume, da cor da diurese, perguntar se essa criança ou a família viajou ou teve contato com alguém com dengue também, e as condições pré-existentes. As condições pré-existentes são comorbidades, asmáticos, doenças hematológicas, doenças reumatológicas, os lactentes menores de 2 anos, os idosos maiores de 65 anos e os obesos. Então, são os pacientes que podem ter mais predisposição a agravar. Aí você fez uma boa anamnese, você vai para o exame físico dessa criança. Então, no exame físico, sinais vitais é importantíssimo. Então, a enfermagem sempre vai falar, doutora, olha a frequência cardíaca, eles sempre sinalizam a gente. Então, fica trabalhando em conjunto com a enfermagem. Super importante que a enfermagem esteja lá para fazer, sinalizar quando tem alteração, a febre muito alta, o PA está caindo, o pulso está fino, a criança que está com uma frequência cardíaca aumentada, nível de consciência. Então, você tem que estar sempre verificando, principalmente, e verificar também a hidratação. Se dor abdominal, na palpação abdominal, tem dor, tem bebê, tem ascite, o fígado está rebaixado, né? A prova do laço. A prova do laço em criança não é preditiva de dengue. Por quê? Porque a criança também não vai deixar 3 minutos no manguito ali para você ver se forma as petequias, né? Mas tem também aqui um esqueminha aqui de prova positiva para criança e prova positiva para adulto. Se forma num
retângulo de mais ou menos, num quadrado de 2 centímetros, se você tem 10 petequias, é positivo para criança e 20 ou mais positivo para adulto, mas não é preditivo em criança, nem obeso e muito menos numa situação de que quando você já está com a dengue, numa situação mais crítica, onde você já tem distúrbio de coagulação, às vezes você não tem nem a plaqueta para formar a prova do laço positiva, porque já está, você não tem fator de coagulação para isso. Então, o teste, a prova do laço não é tão importante como as outras coisas que a gente está falando, tá? Então, será que é dengue mesmo, né? Então, a área endêmica, como eu falei, repetindo, a febre sem sinais localizatórios em crianças menores de 24 meses, né? Se você tiver febre, mais 2 ou mais sintomas, tem que pensar mesmo em dengue, dor, cefaleia, dor retroorbitária, exantema, mialgia, e todos os casos, absolutamente todos os casos, têm que ser notificados. Então, tem que preencher o sinal. Então, mesmo que você achar que é o dengue do grupo A, que é o mais tranquilo, não importa. Todos os casos têm que ser notificados. Tá? E aí, para você, o diagnóstico da dengue em si, você tem o NS1, porque e também pode vir não reagente. O NS1 você pede nos primeiros 5 dias, mas como a Roberta falou, ele pode vir não reagente nos primeiros 5 dias, por causa de infecções cruzadas, por conta de infecções de dengue que não está formando anticorpo, que você não tem anticorpo para que esse antígeno, para que ele venha positivo, né? Então, é uma dengue, principalmente do grupo 3, que a gente não teve casos anteriores. Então, parece que o subtipo 3, desse ano, são os mais graves, e nem sempre vem NS1 positivo. Aí, a partir do 5º dia, ou 6º dia, você tem a sorologia da dengue, mas aí você já está tratando o seu paciente como dengue mesmo, né? Então, a gente tem a classificação de risco, e aí é dividido em grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Então, o grupo A, então agora a gente vai explicar esse fluxograma que o Ministério da Saúde divulgou, e esse fluxograma que a gente tem que ter a nossa cola todo dia, quando a gente está lidando com o paciente com dengue, tá? Então, o grupo A é aquele paciente que tem dengue, mas ele não tem sinais de alarme, ele não tem condições especiais, ele não tem comorbidades, ele não tem risco social. Então, esse paciente é um paciente que não entra na urgência, é um paciente que ele vai esperar o horário dele de chegada, vai ser atendido de acordo com o horário de chegada. Então, para esses pacientes, não é preciso exames laboratoriais, mas fica a critério médico. Se o médico achar que é necessário coletar um hemograma, ele vai pedir um hemograma para esse paciente. Mas esse paciente ele tem febre, ele pode ter cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, tá? Mas o laboratório fica a critério do médico. Então, você tem que orientar esse paciente. Não usar anti-inflamatório, não hormonal, não usar corticoide, orientar o retorno no dia da defervescência, ou seja, o dia que a febre vai embora, você tem que pedir para esse paciente voltar com você, porque ele pode entrar na fase crítica. E aí onde você tem que reavaliar esse paciente e fazer as orientações. Preencher o cartãozinho dele de acompanhamento da dengue, reforçar o uso de repelentes, né, porque se ele tem dengue, o mosquito pode picar e passar para outras pessoas, né? E se o paciente ainda tem febre, mas mesmo assim ele está bem, está chutando bola, você pede para ele voltar no 5º dia, tá bom? Então, e os exames específicos da dengue não são obrigatórios também para esse paciente. Esse paciente deve ser notificado, tá bom? Então, como é que eu vou conduzir o grupo A? O grupo A, ele vai ganhar sintomáticos e hidratação oral, né? Então, ele vai ganhar antitérmico, que você pode usar de pirona ou paracetamol, né? Repouso, orientação dietética, se o paciente estiver comendo bem, melhor, se ele não estiver se alimentando bem, aí tem que ser intensificado mesmo a hidratação desse paciente. Então, o paciente adulto, nós vamos falar da hidratação. No paciente adulto, você
vai fazer 60 ml por quilo dia, sendo que desse valor total, você tem que administrar 1/3 de soro, desse valor de soro oral, sais de reidratação oral, e 2/3 de líquidos caseiros, como água, suco, água de coco, chá. Olha, eles perguntam outra coisa para a gente, assim, doutora, pode Gatorade? Assim, não é a melhor coisa do mundo, mas se o paciente está aceitando Gatorade, ele tem que tomar líquido, então ele vai tomar. Claro que não vai tomar mais de um por dia, mas ele tem que aceitar líquidos, tá? Agora, na criança, é de acordo com o peso. Então, o paciente menor que 10 quilos, você vai fazer a hidratação de 130 ml por quilo dia. Então, sendo que 130 ml quilo dia é 1/3 de soro fisiológico, soro de hidratação oral, o soro de hidratação oral, 1/3, e 2/3 de líquidos caseiros. Então, 1/3 do volume desse paciente, ele tem que ser administrado nas primeiras 4 a 6 horas do dia. Então, o soro oral tem que ser dado em 4 a 6 horas. E o soro e os demais líquidos, você vai, no decorrer do dia, você vai dando conforme a aceitação do paciente. Então, paciente de 10 a 20 quilos, 100 ml por quilo dia, e maior de 20 quilos, 80 ml por quilo dia, tá bom? Agora, o paciente do grupo B. O paciente do grupo B é aquele paciente que tem dengue, sem sinais de alarme, porém, ele está apresentando sangramento espontâneo de pele ou induzido pela prova do laço, por exemplo. Ou aquele paciente que tem condições especiais, que é o lactente menor de 2 anos, as gestantes, idosos maiores de 65 anos e os pacientes comórbidos, né? O paciente que tem hipertensão arterial, tem doenças cardiovasculares, diabético, asmático, doenças hematológicas. Então, o paciente tem comorbidade, ele entra no grupo B. Então, ele não tem sinal de alarme, mas ele tem comorbidade, tá bom? Então, a conduta aqui. O paciente do grupo B, ele vai ganhar um hemograma. Ele é do grupo B, ele tem que ser feito o hemograma. E esse hemograma, geralmente, aqui, realmente fica pronto em até 2 horas. Então, o que eu quero ver nesse hemograma? Eu quero ver o hematócrito. Então, o hematócrito é o principal indicativo de gravidade da dengue. Não é a plaqueta, como todo mundo pensa. Não é a plaqueta, não é a leucopenia, é o hematócrito. Então, tem uma tabelinha aqui de hematócrito, que depois eu posso mandar no grupo também. Eu vou mandar essa tabelinha no grupo, porque a gente tem que deixar de cola, porque ninguém é obrigado a saber tudo da dengue, mas se a gente tiver a nossa colinha, a gente vai atender muito bem esses pacientes, né? Então, essa tabela, você tem o valor normal de hematócrito desde o primeiro dia de vida até o adulto, de acordo com a faixa etária. Então, você vai sair o seu exame. Saiu o seu exame, você vai lá, você vai ver o hematócrito, se tem hemoconcentração ou não. Então, o meu paciente do grupo B ganhou um hemograma, ele está no pronto-socorro, e aí o que eu vejo? Eu vejo que o hemograma dele está ótimo, ele não tem sinais de hematócrito em elevação. O que eu vou tratar ele como grupo A? Eu vou tratar ele com sintomáticos, antitérmico e hidratação oral. Ele vai para casa com orientação a voltar, né, uso de repelente, vou anotar na caderneta de acompanhamento dele, vou pedir para retornar em 48 horas após defervescência, observar, e o retorno dele vai ser quase que diário, porque eu tenho que monitorar esse paciente, porque ele tem comorbidade, apesar de ele estar muito bem. O paciente do grupo B, que começa a aumentar o hematócrito, começa a ficar hemoconcentrado, ou ele já está com o hematócrito realmente aumentado, esse paciente eu vou tratar como grupo C, que é o dengue, que é o paciente com dengue com sinais de alarme, mas sem sinais de gravidade. Então, ele tem sinais de alarme, mas ele não tem gravidade. Então, esse paciente ele vai ser internado. Então, esse paciente vai ser internado por pelo menos 48 horas, tá bom? Então, esse paciente, o que eu tenho que fazer? Esse paciente eu vou hidratar. Eu vou começar a hidratar. E o paciente do grupo C tem exames que você tem que pedir.
obrigatoriamente. Então, o paciente que evolui com sinais de alarme, você já vai pedir hemograma e albumina. Por quê? Porque quando você tem o extravasamento para o extravascular, a albumina também vai. E aí você perde a albumina e tem que pedir as transaminases por causa da lesão hepática. Então, os exames obrigatórios nessa fase é hemograma, albumina e transaminases. Os exames recomendados é raio-x de tórax, para você ver se esse paciente está encharcando, evoluindo com derrame pleural, ultrassom de abdômen, ultrassom você vai ver o quê? Ascite, você vai fazer diagnóstico diferencial de apendicite também, tá bom? Aqui eu tô falando mais rápido do que... E aí, a gente vai para a conduta. O que, que a gente vai fazer com esse paciente que chegou, que é o paciente do grupo que está sendo considerado do grupo C? Esse paciente é o paciente que vai para a reta direto, tá? Então, esse paciente, no primeiro momento, ele vai ser hidratado. Então, você vai fazer 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora. Enquanto isso, você está repetindo o hematócrito dele, porque você tem que ficar fazendo o controle de hematócrito. Então, se esse paciente, após 10 ml por quilo, evoluir bem na primeira hora, né, você vai reavaliar sinais vitais, diurese e mantém a hidratação de mais 10 ml por quilo na segunda hora. Vai avaliar sinais vitais de hora em hora e do hematócrito a cada 2 horas. Após 2 horas, esse paciente melhorou, então o paciente do grupo C está na retaguarda, ele melhorou, depois de 2 horas, eu fiz 20 ml por quilo em 2 horas, ele teve melhora, eu vou iniciar a fase de manutenção com soro fisiológico. E essa fase de manutenção do grupo C, ela tem 2 fases. A primeira fase é a fase de manutenção de 25 ml por quilo, que vai correr em 6 horas, e a segunda fase, mais 25 ml por quilo, que vai correr em 8 horas. Então, aí você vai avaliando o seu paciente. Sinais vitais, hematócrito a cada 2 horas, exames de acordo com a necessidade, glicemia, você vai coletar função renal, eletrólitos, gasometria, coagulograma. Então, o paciente vai estar monitorado lá na retaguarda, tá? Então, o paciente, vamos supor que ele está na segunda fase, de 25 ml por quilo, correndo em 8 horas, ele tem... Quais são os critérios dele de alta? Estabilidade hemodinâmica nessas horas, ele está lá em observação, sem febre por 24 horas, melhora clínica e hematócrito normal ou estável por 24 horas. Então, esse paciente está apto a ter alta e ele vai para o grupo B. Na verdade, ele vai continuar sendo monitorado todos os dias como paciente do grupo B, vai continuar sendo monitorado hematócrito e orientação de hidratação em casa, tá bom? Agora, se eu tenho aquele paciente que após 2 horas de hidratação ele não melhorou, ele não vai para a minha fase de manutenção. Esse paciente é considerado do grupo B e esse paciente é o paciente considerado denigrado, é o paciente de TI. Você quer que eu fale a conduta? Então, vamos para os casos. Tá bom, beleza. Tá. Pessoal, a gente vai encerrar a aula da parte teórica. A gente ia discutir os casos, mas já são 9 e 19. Então, a gente vai abrir para pergunta, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida. Vai falar um pouquinho do fluxo rapidamente e depois nós vamos ter uma outra aula para discutir um caso clínico de cada grupo. Vocês estão me ouvindo bem, né? O que eu queria reforçar com vocês. Crianças, nós estamos em período de diagnóstico epidemiológico. Criança com febre, com dorzinha no corpo, febre sem localização, sem foco, a gente vai entrar com um diagnóstico de dengue A90 no sistema, tá? Então, vocês vão entrar com A90, lá na evolução, obrigatoriamente, tem que escrever se você notificou ou não. Então, a primeira vinda do paciente precisa ser notificado e precisa estar registrado. Realize notificação de dengue. Tem que escrever isso em prontuário, tá?
Nós tivemos alguns casos graves no ano passado, de criança que, infelizmente, evoluiu da forma que a gente não gostaria, e esse médico foi notificado, por quê? Pela vigilância, inclusive, porque era uma criança que já tinha passado por 3 atendimentos e não tinha notificação. Então, tudo é registrado. O que eu registro, eu consigo me proteger. O que eu não registro, não tem proteção. É obrigatória a notificação. Na dúvida, notifica novamente. Ok, pessoal? Tem que estar registrado. Se não tem registrado, o paciente não tem carteirinha de controle, eu preciso obrigatoriamente notificar essa criança novamente. Tá? Em relação à prova de laço, aqui no fluxo nós vamos fazer, embora não seja preditivo de gravidade, tá? Mas alguém já fez prova de laço aqui? Alguém tem dúvida de prova de laço, como fazer, pessoal? Vai fazer a pressão, não é a pressão arterial média, é a média das duas. Então, um exemplo, o paciente, eu fiz lá, a pressão arterial dele deu 80 por 40, você vai somar as duas e dividir por 2. Então, 80 por 40, 120, dividir por 2, 60. Vou colocar uma manguito no bracinho dessa criança, inflar até 60, vou esperar 3 a 5 minutos. Em criança, 3 e adulto, 5. Gente, é uma eternidade para criança 3 minutos, tá? Então, assim, não é fácil. A gente já está que isso é complicado. A criança vai berrar por 3 minutos dentro desse manguito aqui, porque até nós adultos não é fácil. Então, assim, a gente vai buscar fazer em criancinhas maiores, dependendo da colaboração dessa criança, desse paciente. Se a gente não conseguir, vai escrever em prontuário que não foi possível realização por dificuldade mesmo com o paciente, tá? A anamnese, a doutora Adriana, a gente fez um esboço, a gente vai deixar o mais mastigado possível para vocês, na verdade, assinalar aquilo que o paciente tem na anamnese. Tem náuseas e vômito, como que está a diurese. Por quê? Porque a gente já está prevendo um fluxo muito alto de atendimento maior do que foi ano passado, com a gravidade de pacientes mais complexos aí. O que eu queria falar para vocês? Orientação. Orientação na dengue salva a criança. A gente deixou na receita do grupo A, que é o que vai para casa, que é o que preocupa a gente, tá? Porque a criança que fica aqui no hospital, a gente não está tão preocupado, porque ela está sendo assistida pela equipe. Mas a criança que foi para casa e ela tem uma possibilidade de evoluir grave, essa criança me preocupa. Porque a grande maioria das crianças já chegam chocadas. Porque, infelizmente, a dengue ela tem uma evolução ruim muito rápida. Então, eu preciso que vocês escrevam. Gente, mãe, às vezes engana a gente, não é porque quer, não. A mãe engana porque ela está preocupada com o filho que está doente, porque ela está preocupada com a janta da casa dela, com a conta. Então, assim, não adianta, tem que escrever, tá? E escrever. Então, qual que é o período crítico? É o terceiro, quinto dia? Vai escrever. E escrever lá qual que é o dia aí do dia que tem que voltar na receita. Escrever, tá, pessoal? Porque o que eu não escrevo, eu também não consigo provar. E essa mãe precisa saber qual o dia que é o período crítico. E explicar, mãezinha, quando a febre terminar, que é quando a gente vai preocupar, tá? Em relação, a doutora Adriana colocou um slide muito interessante ali, em relação aos antitérmicos. A gente tem um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria já, derrubando a questão de fazer intercalar dipirona com paracetamol. Isso não tem mais, não tem um incentivo em relação a isso, isso confunde os pais e tem uma grande chance de fazer uma superdosagem. Então, criancinhas abaixo de 30 dias, a gente entra com paracetamol, criancinhas maiores, a gente vai optar por dipirona. Essa é a minha conduta. Doutora Adriana também, nós conversamos com isso hoje, porque a dipirona é realmente mais sensível. Mas não tem problema se você quiser prescrever paracetamol. Só peço para que seja a dose correta, porque a dipirona não é mais uma gota por quilo, pessoal. Gotinha, tá? Então, se for a gotinha, é o peso dividido por 2. Lá na anamnese, obrigatoriamente precisa escrever o grupo da dengue. Paciente do grupo A, paciente do grupo B. Eu vou falar para vocês. Inclinem para poder trazer essa criança para o grupo B. Por quê? Porque eu ganho o hemograma dela. Ok, pessoal? Eu ganho o hemograma para essa criança, eu consigo justificar. Então, por quê? Porque tem um risco social. Uma mãezinha que está um pouco não colaborativa, pode escrever. Uma criança que tem... Gente, São Paulo, né?
maioria das crianças tem aí como alguma comorbidade, ou é asmático, ou é brônquica. Então, a gente coloca, inclina para que essa criança entre no grupo B, para que eu justifique a solicitação do hemograma dessa criança, tá? Dentro desse grupo infantil, a gente tem uma atenção maior com as crianças abaixo de 2 anos, a gente tem que investigar doenças infecciosas. Nós recebemos essa semana aqui, né, Adriana, uma criança de 3, 4 meses, que veio de um hospital de referência com diagnóstico de meningite, e, na verdade, era uma dengue. Então, as doenças exantemáticas, elas realmente confundem a gente. E a gente está aqui dentro com a equipe da retaguarda para poder direcionar esses casos mais complexos e do grupo C e D. Então, gente, a única, não é pouco não, tá? Mas, assim, a responsabilidade da porta é triar se essa criança entra, se essa criança vai para casa e orientar. Roberta, eu vou ter que orientar tudo de novo? Sim, cansa. A gente não trabalha com produção, a gente trabalha com atendimento, mas até a pessoa que está ali fazendo o carro ou fazendo, sei lá, qualquer coisa, ela trabalha todo dia com aquela mesma coisa. E a gente precisa orientar, porque a mãe do João que entrou agora não é a mãe do Nicolas que entrou antes. Então, eu preciso orientar, a orientação salva a vida, e essa mãe não tem o conhecimento que você tem. Então, preciso explicar para ela o porquê da febre, o porquê que essa criança perde o apetite e o que a gente precisa fazer. Explicar da alimentação, que não é para restringir a alimentação, a importância da hidratação. Outra situação que a gente tem na pediatria em relação à dengue. A hidratação oral. Gente, alguém tem filho aqui? Ou sobrinho? Todo mundo? Não é fácil hidratar a criança, principalmente quando essa criança está doente. Então, se a gente tem essa situação de não conseguir hidratar essa criança, ela vai ganhar uma veia. Né? O que eu falo, lembra da criança, da aula de criança grave? O que comove, ganha move. Então, a gente vai fazer uma hidratação nessa criança endovenosa se eu entender que ela não está conseguindo receber essa hidratação via oral. E daí a gente tem aquela divisão e vai estar escrito isso mastigadinho na receita para vocês darem para a mãe em relação aos líquidos caseiros e ao soro. Um não substitui o outro, tá, gente? Pode. Inclusive, a gente está fazendo uma receitinha para deixar pronta, vai deixar na área de trabalho, onde a gente coloca quantos ml aquela criança ela vai precisar tomar de soro oral por dia e quantos ml ela vai precisar tomar de líquidos caseiros. Isso é super importante também. Vamos dar tudo mastigado para que essa mãe hidrate bem essa criança em casa. Tá bom? O que mais, Roberto? Pessoal, você tem alguma dúvida? Acho que o Igor quer falar alguma coisa. Igor? Tem alguém levantou a mão? A gente vai ter uma outra aula em relação aos casos clínicos, só para vocês entenderem por que a Adriana cortou a aula aí no C e no D não terminou, porque essas crianças, elas entram na observação e no fluxo de UTI. Nós vamos ter uma outra aula com os médicos que trabalham nesses setores, ok, pessoal? E a gente vai ter um fluxo de pacientes que estão retornando. Então, o médico da porta vai atender esse primeiro atendimento. Isso precisa estar bem alicerçado aí na cabecinha de todos nós, para que a gente não tenha... Gente, emergência, pronto atendimento, urgência e emergência, a gente não pode ir pela cabeça, tá? Porque a gente falha. A gente estava conversando hoje sobre isso. Urgência e emergência é fluxo e protocolo. Eles existem para a gente minimizar falha assistencial. A gente usa fluxo e protocolo. E é isso que a gente vai usar nessa epidemia esperada desse ano de dengue com influenza que eles estão aguardando aí, que seja mais agressivo do que o ano passado. Ninguém tem dúvida? Eita, beleza. Damares, tá aí? Robson, Luísa, ninguém quer falar nada? Tá todo mundo... Noêmia? Ah, tá. A ficha de notificação. Nós vamos, o fluxo de Itaquera e Guarulhos é em conjunto com a equipe de enfermagem. Mas tem, eu sei que atender tem 15 minutos, tudo não é impossível. Então, a gente precisa de ajuda da equipe. Provavelmente vai ter uma pessoa do setor administrativo, que a gente está ainda em reunião para poder ver quem vai ser de Guarulhos, quem vai ser de Itaquera, tá?
Mas precisa, gente, aqui tem os sinais clínicos, isso aqui é médico que faz. E daí não é para pôr um X, pessoal, pelo amor do Senhor Jesus. Tem que escrever o número. 1 é sim, o 2 é não. Porque ano passado eu peguei um monte de refazer para colocar para X. Não é X, é número. Tá aqui, sinais clínicos e doenças pré-existentes. Então é o 1 e o 2. E aqui é um resumo, tá? Eu sei que é difícil escrever, bem resumidinho mesmo, tá? Só para justificar o grupo dessa criança e qual é o sinal de alarme que ela tem para poder justificar o grupo que ela se enquadra. É obrigatório fazer a notificação. E tem que escrever lá no prontuário que foi feita a notificação. Ah, eu entrei lá no atendimento anterior, Roberta, e não vi. Então tem que notificar novamente. Porque o erro do outro não justifica o seu. Ô Pedro, tem um sim, de hoje eu prescrevi para uma criança o soro oral Penosan. Você coloca RI, ele aparece. Tá? RE, HI, e aparece o soro que tem no pronto-socorro, tá bom? Nós vamos ter em Itaquera e Guarulhos, não agora, que está baixo custo ainda, graças a Deus, mas nesse período desse boom que está sendo esperado, nós vamos ter uma sala de hidratação nas 2 unidades, tá, pessoal? Isso é bom, isso é bom. O áudio está fechado, doutora. Perdão, melhor. A gente vai encerrar para poder obedecer 1 hora que a gente tem de aula, para poder não sobrecarregar ninguém. Nós teremos uma outra para poder fazer a discussão dos casos clínicos. E para os médicos da retaguarda, observação e da UTI, nós teremos uma outra aula também. Ninguém mais tem dúvida, então? Pode Alguém contar quer dar alguma conosco. sugestão? Só deixar aqui, pode contar conosco em relação à ajuda aí e parceria da enfermagem, viu? Muito obrigada, Noêmia. Muito obrigada. Muito obrigada, e é super importante. Eu falo de novo, eu tive a felicidade de trabalhar com uma equipe de enfermagem maravilhosa, e as meninas são super interessadas, e a gente tem que criar esse vínculo mesmo para a gente trazer o melhor para o nosso paciente. E estou vendo umas meninas aqui, a Mari, a Noêmia, que me deixam muito feliz de estar aqui nessa aula. Elas sabem o quanto é importante a gente discutir o paciente na retaguarda, e depois a gente vai falar também. Tá bom? Muito obrigada a todos, espero que tenha mais gente da enfermagem aqui, que eu não consegui ver todo mundo, mas muito obrigada, e qualquer coisa pode me chamar. Eu tenho todo o material e a gente pode discutir, e quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente aprende, tá bom? Pessoal, Obrigada pela participação de todo mundo. Se vocês quiserem mandar sugestões para a próxima aula, mandem para a Adriana, mandem para mim. A gente vai ter uma aula depois de um caso clínico por cada grupo. E eu estou à disposição, a equipe de pediatria está à disposição de vocês para discutir caso, para o que vocês precisarem, tá? A gente vai honrar aí com o tempo de 1 hora. Pessoal, muito obrigada. Tenham uma boa noite todo mundo. Boa noite. Tchau. ai, menina, sabe, deu para entender um pouco?